Este é o primeiro episódio de 2021, no dia 2 de janeiro de 2021. É o episódio 124 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre o Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo, bom ano para ti. Bom ano para ti também, bom ano aos nossos ouvintes. Aos nossos ouvintes e aos nossos espectadores via streaming, aos nossos queridos patronos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu pensei que tu nos ias... Fantástico, muito melhor. Como sempre, sim, exatamente. Fantástico. Aliás, sempre sempre começa um novo ano, tu queres sempre que ele seja muito melhor que o anterior. A diferença é que este ano, como partes de um plafond muito abaixo, para algumas pessoas e conforme alguns padrões, é fácil desejar que seja melhor que o anterior. Este ano acho que é mais fácil por causa dos Covid, dos confinamentos, das máscaras. E também é mais fácil tornar isso verdade, portanto... Aí temos que deixar o ano andar, não é? E vai das nossas previsões também. Portanto, eu por acaso tenho uma sobre isso. Os últimos 2 anos não foram bons e, portanto, começa a ser fácil que se torne bom. Embora haja sempre possibilidade de ser mau. Ok. Ou até pior. Mas adiante, Tiago, como é que foram a tua passagem de ano? Ou já passaste de ano mais que uma vez? Não, eu passei de ano uma vez. Não fiz como o Natal, é mais difícil, o ano novo é mais difícil. Não é que não se fizesse também, mas pronto, não foi necessário. Ainda não foi o ano novo chinês, nem o ano novo iraniano, portanto ainda podemos fazer aí mais celebrações. Eu por mim estou despachado, não quero. Quero-me despachar, quero começar em 2021, quero pôr a roda a andar e é isso que me interessa. Não, foi uma coisa normal, em família, muito tranquilo, como se quer, portanto posso dizer, se calhar foi mais giro até durante o dia do propriamente a passagem de ano. Fizemos umas atividades giras, fomos fazer umas coisas engraçadas com as miúdas e não sei o quê. Portanto foi muito giro. Ótimo. O meu também foi calminho. Fiquei em casa, sim. Estou a pensar se tive o dia todo em casa. Eu não me lembro muito bem durante o dia o que é que eu fiz. Já passou 2 dias, portanto já a minha memória já não, o buffer já limpou. Mas eu quero voltar um bocadinho atrás. Tu, quando apresentaste este episódio, eu pensei que me ias, não era pregar uma rasteira, mas fazer uma surpresa. Quando tu disseste este é o primeiro episódio, eu pensei, olha, tu queres ver que ele vai mudar a série e não me disse nada? Tu queres ver? Não. Mas querias apresentar diferente. Depois errei ali um bocadinho, porque eu já tinha pensado nisto, mas depois esqueci-me do que é que eu tinha pensado sobre isso. E não é exatamente aquilo que eu costumo, a apresentação que eu costumo fazer. Mas olha, do último episódio para este, para usar aquela piada da treta desde o ano passado, ou portanto, na última semana, independentemente se houve alguma transição de ano civil ou não, o que é que te manteve ocupado, Diogo? Conta-nos. Olha, andei a brincar com a NitroKey Pro 2 e basicamente ela funciona para aquilo que está anunciado, mas aparentemente eu sou um bocadinho tolinho e quando olhei para a tabela de funcionalidades de cada uma das NitroKeys, olhei mal. Olhei mal e pensava que ela tinha lá uma funcionalidade que aparentemente só existe em outra NitroKey, a NitroKey Storage 2. Exatamente. E qual é que era a funcionalidade? A funcionalidade que eu queria era precisamente tudo storage. Há uma que se chama storage e tu queres storage, mas compraste uma que não dizia storage a achar que também teria storage. Exatamente, eu pensei que acumulava um conjunto de funcionalidades diferentes e basicamente olhei mal na tabela, deve ter feito confusão uma coluna com outra e confundi. E portanto já encomendei uma storage também, certo. Porque é uma funcionalidade que eu tenho, é uma funcionalidade que eu uso com um dispositivo que não uma de NitroKey, portanto uso uma pen USB onde eu armazeno coisas que andam sempre comigo e que não são apenas passwords e coisas para autenticação. E cifras com? Cifras essa pen com loops? Sim. E tenho lá ficheiros de vários tipos, de coisas, por exemplo, financeiras e coisas desse tipo, declarações de impostos, etc. Sim. Além de chaves de vários criptográficas de vários tipos e também ficheiros com passwords. Qual é que pensas que é mais valia de usares uma NitroKey Storage em detrimento dessa pen para armazenar esse tipo de informação? Portanto, o que é que vais ganhar? Não tenho de andar
para já, a encriptação é suportada em todos os sistemas operativos. Se eu tiver de usar num sistema operativo diferente, mas tens que instalar o cliente deles, não é? Tenho que instalar a aplicação deles que existe para os vários sistemas desktop e não só, e por isso tenho uma maior compatibilidade e depois confio que a encriptação seja um pouco mais segura do que a do Lux. Eu não sei se tu consegues montar o Lux em Windows, por exemplo. Que eu saiba, não. Agora com o WSL2 talvez. Mas sim. Mas é um bocado. E isso tinha de ser um computador que não era meu e tinha que ter WSL. Exatamente. Percebi-te. E então, já vem a caminho e há de chegar nos próximos dias. E outra, vais ficar com ela na gaveta ou vais-lhe dar uso? Eu estou a decidir que uso é que lhe vou dar, porque quero confirmar ainda se consigo fazer tudo com ela, com o storage. Ou se há aqui overlapping features como há entre a 2FA e a Pro. Okay? E quais overlapping features e quais missing features em quais. Quero ver. Se não. Não sei se eu disponibilizo alguém, ainda não decidi. Se não precisar dela, talvez eu disponibilize alguém limpo. Sim, claro. Exatamente. Além disso, andei a brincar com Bluetooth e com os meus carros. Mas tu não. Pá, o homem tem uma frota. Espera aí um bocadinho. Estava aqui só a aproximar o microfone, Alex. Exatamente. Lembrei-me, acho que ainda me lembrei a tempo. Mas uma frota de carros. Se a minha memória não me trai, tu não tens. Não morres de amor por Bluetooth, nem consegues. Exatamente, detestas. Olha, neste momento tenho aqui a minha filha mais nova que me está a chamar e que não se vai calar enquanto eu não lhe responder. Portanto, vou só. Anda cá, tens de diz boa tarde às pessoas. Boa tarde. Boa tarde. Olha, vês? Bom ano. Ao Diogo e aos patronos. Diz boa tarde, patronos. Boa tarde, patronos. Pronto, é isso mesmo. Vá. Onde está o meu tablet? Não sei, filha. Vá, o pai já vai ter contigo. Até já, diverte. Tá bom, eu acabei de comer. Eu já ouvi a história. Eu tenho dispositivos Bluetooth e tenho Bluetooth nos smartphones, obviamente. Exatamente. E tenho 2 carros para poder fazer chamadas e tudo isso é mais prático do que andar com mais um dongle que tem de ser carregado, a bateria e etc. Utilizar o sistema integrado do carro para atender chamadas e esse tipo de coisas. E visto que os meus 2 carros suportam isso, resolvemos experimentar com os vários telefones que nós temos, integrar com o telemóvel Android da minha mãe. Já tínhamos visto que funcionava, e eu já tinha experimentado com vários telefones com o Ubuntu Touch. E com o telemóvel o Ubuntu Touch dela também não dava, simplesmente ele conseguia emparelhar, mas depois não conseguia fazer chamadas. E tenho a dizer que isso é uma coisa que já não acontece agora. Com os 2 dispositivos que nós temos, 2 modelos diferentes que temos agora, o OnePlus One e o OnePlus 2, já se consegue efetuar chamadas, receber e efetuar chamadas, consultar a agenda e tudo isso em ambos os carros. Eu quando usava eu usei o exaustivamente, e quando digo exaustivamente era diariamente e sem alternativas. Portanto, eu tinha 2 Ubuntu Phones, que era o MX4 e o BQ 4,5. E posso dizer que ambos sempre usei sem problemas no Bluetooth do carro que tinha. A única limitação que eu via, e portanto, não era do específico do meu carro, porque eu depois assisti a alguém a queixar-se da mesma dor que eu, eu ouço muita música vinda do telefone, música, podcasts, seja o que for, e a interação, ou seja, puxa a música para a frente, puxa a música para trás, passa para a música seguinte, aí esquece. Sim, nunca funcionou é um ponto que não está a funcionar bem.
Pronto. Ainda há um ponto E de contacto, já naquela altura era isso, essa era principalmente era o principal problema, porque de resto tinhas que controlar com o telefone. Agora, a partir da altura em que ele ou então havia outra coisa, que era tu chegavas e o telefone pura e simplesmente não emparelhava, apesar de já conhecer o carro, não emparelhava, tinhas que desativar Bluetooth, ligar outra vez, acender uma vela e da segunda ou à terceira tentativa ele emparelhava. As experiências que faço de hoje em dia com o Ubuntu Touch não envolvem a utilização de carro, portanto não tenho mais informações para te dar relativas a isso, mas pronto. Eu tenho esses dois modelos, mas não experimentei com esses dois modelos, portanto não te sei dizer. Android nunca tem história, quer dizer, aquilo emparelha e pronto. E quanto mais software, eu no outro dia emparelhei o meu telefone com um carro que tinha o Android Auto ou Google Auto, ou como é que se chamou aquilo. Caramba, o gajo queria conhecer o meu telefone de fio a pavio para poder fazer chamadas. Aquilo pediu mais permissões que sei lá o quê. E eu disse: não, deixa estar, não preciso disso tudo. E então ficámos pela relação estreita entre o tens aí para fazer chamadas, tens aí para ouvir a minha música, mas nem os meus contactos eu lhes ofereci nada, senão és muito guloso de informação, deixa estar quietinho. Em um dos meus smartphones eu não importei contactos nenhuns. Aliás, tenho um contacto de uma pessoa que utilizei para fazer testes, até foi no Bucon Europe, acho eu, ou não, já foi depois, não me recordo bem, mas ou foi no Bucon Europe ou foi já depois, que é o Michal Koutek. E então eu só tinha esse contacto e estava a estranhar imenso porque só aparecia esse contacto na agenda. Estava-me a fazer uma enorme confusão. Depois é que eu fui no telefone que de facto só tinha lá aquele contacto. Eu uso uma técnica que resulta, que é normalmente não sincronizo contactos por duas razões. Para já porque são os meus contactos e depois tu eventualmente, mesmo que seja o teu carro, um dia vendes o carro, depois não consegues limpar a memória em condições, é estranho. Sim, mas o meu não guarda contactos, ele consulta os contactos no telemóvel. Ele faz aquilo, essas são as minhas dúvidas, porque ele faz-te uma sincronização de contactos e eu tenho uma lista muito extensa de contactos, e aquilo que eu me apercebi também foi quando chegas todos os telefones até aos 1000 contactos, mais coisa menos coisa, a coisa corre. Quando, não sei se o número é 1000, mas em termos redondos, quando tens uma quantidade muito grande de contactos, alguns softwares, algumas utilizações pecam por aí. Eu reparei que os contactos do carro não eram, portanto, houve uma altura que experimentei a sincronização de contactos e não fiquei satisfeito com isso, porque havia contactos que nunca apareciam. E algumas aplicações que eu uso no telefone, também não sei se é porque a lista é muito extensa ou não, eu ponho a culpa no tamanho da lista, mas não sei se é verdade ou mentira. Agora, para evitar esse problema, aquilo que eu optei por fazer foi não sincronizo contactos, e os tais 2 ou 3 números de telefone que me fazem falta, seja para eu telefonar quando estou a conduzir, seja para eu saber que me estão a ligar quando estou a conduzir, né, para que apareça identificado no ecrã, eu esses optei por gravá-los na agenda do próprio carro, ou seja, ele depois faz o match entre o número de telefone que me está a ligar e o número de contacto que encontra na agenda do próprio carro, e eu entendi que é mais fácil apagar 3 contactos que eu ativamente conservei do que ele estar a fazer sincronização de centenas e centenas de contactos com muito mais pormenores, porque depois eu uso a ficha de contacto o mais que consigo, ou seja, 3, 4 números de telefone, 2 ou 3 e-mails, mais a morada, mais isto, mais aquilo, e então não gostava muito que essa informação ficasse em equipamentos que se podem arrebentar numa curva ou qualquer coisa, e depois ficam lá e depois o cara não consegue apagar aquilo, é uma chatice. Pois, é verdade. A ideia que eu tenho é que ele não guarda, ele consulta a partir do telemóvel, ele tem a possibilidade de guardar, mas para isso é preciso utilizar funcionalidades que eu não integrei, quer no carro, quer nos smartphones. Certo, então, mas quer dizer que pelo menos para aquilo que tu precisaste de fazer com o carro correu perfeitamente bem. Sim, a única coisa que eu quero é receber chamadas. Eu não feito chamadas a partir do carro, sem parar o carro primeiro, pelo menos. Eu quero mesmo que conseguisse receber chamadas, era a única coisa que eu queria e era o que funcionou, e para mim, porreiro. Ok, boa.
Olha, nunca te imaginei usar Bluetooth sequer, portanto eu acho que já é uma grande, melhoria. Porque, não, mas para este tipo de coisas eu uso. Por exemplo, eu utilizava um dongle na cabeça para um earpiece para poder atender chamadas a guiar. Às vezes não usava porque esqueci-me, ou porque não tinha bateria, ou por qualquer coisa assim. Tenta não repetir muito essa informação, porque a legalidade desses equipamentos durante a condução também é muito dúbia, portanto não repitas muitas vezes. Acredita que é. Mas pronto, há escutadores e sistemas de. Sim. Não, mas pronto, avança. Com os dois ouvidos? Não. Qualquer coisa que tu ponhas na orelha. Qualquer coisa que ponhas na orelha, sim. Mesmo aqueles. Não sei se te lembras daquela moda que havia que era só uma orelhinha, o gingarelho com o microfone e depois ligavas em cabo ao telefone. Não, sem cabos. Pronto, seja com cabos ou sem cabos, isso é ilegal. Desde que entre na orelha estás lixado. Mas pronto, adiante. Ninguém ouviu aquilo que tu acabaste de dizer, isto também não vai ficar gravado, portanto ninguém vai ouvir. Continua. Além disso, estive a fazer outras coisas. Estive também a ver um vídeo do canal do LexD. Um que já é bastante antigo e que tem a ver com a integração entre o MAS e o LexD. Aprendi algumas coisas novas. Mais importante, diria, que é que de facto o MAS integra com o LexD e com outras ferramentas que não são apenas ferramentas de controle do hardware, tipo Integrated Lights Out e coisas desse tipo, e PMIs e afins. Que eu não fazia ideia que ele conseguia fazer, e de facto, sobretudo a integração com o LexD interessava-me. Então resolvi ver o vídeo e tentar replicar um pouco o que o Stefan estava a fazer no vídeo. Estava à espera que fosses explicar alguma daquelas coisas como a última do Cron Job. Eu assim, olha, tu queres ver que eu vou aqui aprender ainda alguma? Não. Era a tua hipótese de redimir. Assim, olha, deixa lá que ele vai me ensinar qualquer coisa básica, mas não. Até aqui estamos bem. A integração entre as duas ferramentas é que eu acho que ainda não está onde devia estar. Há algumas coisas que no funcionamento do próprio MAS que eu não percebo bem porque são assim. Por exemplo, quando estamos a comissionar uma máquina, que é um dos passos até chegar até uma máquina estar pronta. Se não especificar que ele tem de guardar a configuração de rede que existe da máquina, ele não a configura ao comissionar, o que é um bocado estranho para mim. E depois ainda não é possível criares e apagares uma máquina usando o MAS mais LexD sem teres de ir ao LexD primeiro criar a máquina, ou ao fim ir ao LexD apagar a máquina. Portanto, tens de criar a primeira máquina no LexD, depois o MAS detecta a máquina e permite-te comissionar a máquina. Tu não consegues pôr o Terraform no meio disso a fazer as peças que faltam? Mas a ideia era usar o que eu entendi do MAS é que a ideia é que o MAS é a ferramenta para fazer isso. Ok. Eu nunca me dediquei a isso, portanto não te sei dizer, mas todos esses gaps que estás aí a ver são coisas que tu facilmente fazes com Terraform. Sim, mas no MAS, por exemplo, a parte de configurar a rede, é só clicares no botão que lá está a dizer. Clicas no botão. As configurações da rede. Queres escalar ou queres replicar, é mais complicado sempre. Tudo que mete cliques de rato é sempre mais difícil de escalar ou de replicar. Sim. Mas consegues. Há formas de fazer funcionar com mais máquinas e com apenas um clique de rede. Um clique de botão. Pelo menos é o que eu percebi. E depois tive problemas também ao comissionar a máquina. Os scripts do Cloudinit eram um bocadinho complexos e máquinas com apenas 1 GB de RAM, máquinas virtuais, eles estouravam, levavam com um OM kill, mas às vezes passavam, portanto era ali assim um bocado estranho, mas ao aumentar a RAM resolvia claramente essa questão. Portanto, há ali qualquer coisa que não está muito bem,
a ter em conta os requisitos por omissão do LXD. E depois outras coisas é que ainda não consegui completar do princípio ao fim o deployment de uma VM. Ele falha sempre num dos passos, e portanto acho que há aqui uns rough edges nesta combinação LXD MAS que ainda não... Problemas entre a cadeira e o teclado estão completamente excluídos. Diz? Os problemas entre o teclado e a cadeira estão excluídos de todo. Portanto, será sempre um problema do MAS? Sim. Okay. Porque eu fui resolvendo os problemas entre o teclado. Eu, quando achei que eram entre o teclado e a cadeira, fui fazendo perguntas e fui vendo vídeos e lendo documentação e fui resolvendo. Quando estás num ponto em que a máquina está sozinha a fazer uma coisa e simplesmente aborta com um erro por ou não ter RAM suficiente para uma configuração por omissão, ou o bootloader não instala numa VM quase ao fim do processo de instalação do OS, eu aí já não acho que seja um problema entre a cadeira e teclado, porque é tudo configurações por omissão. Ok. Nada certo. Portanto, acho que há aqui qualquer coisa que ainda falta aprimorar nesta integração com o LXD. Mas eu sei que há quem use o LXD em produção, portanto, e há quem use o MAS em produção também, separados com outras integrações, e portanto deverá ser aqui um problema de integração entre os dois e não um problema de um ou do outro. Conheço um podcast muito conhecido, do qual curiosamente fazes parte, que utiliza LXD em produção, portanto. Exatamente. E flawless, aquilo funciona sem espinhas. Eu também uso e conheço mais quem usa, e há um anfitrião honorário que também usa sim. E contribui e que também usa mais, não sei se diariamente, mas que também usa. Sim. E usa Jujo. Já dedicaste alguma atenção ao Jujo alguma vez? Ainda não. Há de ser mais adiante. Primeiro queria experimentar o MAS, fiquei um bocadinho desapontado. Hei de experimentar o Juju também. Ok, siga, vá, despacha lá isto. Falta-te falar sobre o quê? Encontrei também um teclado, não sei se lembram, eu falei aqui que queria um teclado para controlar várias máquinas ao mesmo tempo com Bluetooth. Encontrei um teclado de Logitech. Sim, acho que é da Logitech, que faz isso, mas não tem um teclado com layout em português e nem americano, portanto está fora de okay. Aliás, já não ter português para mim já não era coisa para considerar, mas não ter também o americano, acho que ainda põe mais gente de fora, além de mim. Ok, o meu teclado já chegou, ainda não fui levantar, porque no momento em que CD Expresso passou eu não pude levantar a encomenda, mas já está muito, muito próximo. Não te vou dizer se estava em casa ou não, porque isso é da minha vida pessoa, do meu foro íntimo. Mas é o que os CTT dizem sempre, que a pessoa esteja, eles dizem sempre que a pessoa não estava em casa. Pronto, exatamente. Não foi possível levantar a encomenda, é só isto que vai ficar registado no éter, mas já chegou. Certamente que para a semana, próximo episódio, já terei algumas impressões sobre o meu Keychron M1 ou K1 ou como é que se chama aquilo, e espero que me satisfaça, honestamente espero que me satisfaça. Queria ainda lembrar os nossos caros ouvintes que dia 1 foi o dia do domínio público, e que a ANSOL publicou, como publica todos os anos, a ANSOL, Associação Nacional para o Software Livre, publicou uma lista de autores portugueses, autores e obras que entraram em domínio público e que por isso vocês podem consultar e copiar à vontade. Até que publicou links para sítios onde vocês podem obter algumas dessas obras. Só atenção é que há edições que podem ainda ter direitos conexos, portanto, apesar da obra original estar em domínio público. E mais? E pronto. E eu já estou despachado. Já estás? Já me posso ir. Eu não tenho nada para dizer. Não, eu estive ocupado em família. Tive alguns dias de férias, tive alguns dias a trabalhar, mas foi uma semana pouco dedicada a coisas que não fossem relacionadas essencialmente com a família, portanto não tenho nada que justifique ser referido aqui.
Portanto, passaríamos à frente. Portanto, este episódio é o primeiro do ano civil. Sendo o primeiro do ano civil, é aquele onde nós dedicamos algum tempo a fazer as nossas previsões daquilo que gostaríamos ou que achamos que vai acontecer ao longo dos próximos 360 todos os anos os Nostradamus. e pronto, e chegou a essa altura, portanto nós estamos para aí, estamos bem, estamos com tempo, portanto eu se calhar dava-te, não, vou começar eu, estava aqui a te dar a palavra, mas tu fartaste de falar, portanto vou começar eu. Nós fizemos aquilo que já fizemos no ano passado, com uma diferença para este ano, é que este ano tivemos efetivamente sugestões da comunidade. Foi uma coisa que eu, se a memória não me está a traiçoar, no ano passado não tivemos apesar de termos apelado, não tivemos sugestões da comunidade. Este ano tivemos, houve duas pessoas que atenderam ao nosso apelo e que decidiram também participar. A primeira delas é o André Bação. Eu estou a dizer, a primeira delas foi a primeira pessoa que deu uma sugestão, é o André Bação, e que a sugestão dele é que vamos ver Linux. Eu vou aqui replicar exatamente o que ele escreveu. Vamos ver Linux a correr no MacBook com o CPU M1 e a performance será idêntica ou superior a um equivalente Intel, sendo que o equivalente Intel será um i5 quad-core a 2 GHz. Eu tenho aqui algumas reservas em relação, não a se vai acontecer ou não é nada disso, mas e eu sei que tens as mesmas que é como é que efetivamente nós podemos dizer que uma coisa é idêntica, ou seja, tem que ser mensurável, e como é que nós vamos medir é uma chatice, mas como sugestão acho que sim, acho que é criativa. Vamos ver se de facto temos pretexto ou se temos motivo sequer para tentar descodificar, ou então, melhor ainda, que é o próprio André Bação vai tratar de providenciar, e temos que arranjar depois um representante do Governo Civil ou alguém para atestar que todo o processo não foi adulterado, e será feita esta validação. Mais importante do que se isto vai ou não vai acontecer, o facto de nós termos no final deste ano dúvidas se isto será ou não verdade, eu acho que já será um fator bastante positivo. Eu achava graça. Epá, eu não tenho dúvidas, por duas razões. Primeiro, ele já está a correr com o Parallels, ok? Já quem tem instalado o Ubuntu no MacBook com M1 usando Parallels. Portanto, isso que o Parallels sempre foi possível, espera lá um bocadinho. É virtualização, né? Exatamente. Mas eu acho que o que ele queria dizer é que era nativamente. Como é óbvio, nem eu vejo outra coisa. Há também um developer relativamente conhecido, um developer hacker, que já fez coisas deste tipo. Ele já pôs, por exemplo, hardware de consolas da Microsoft a correr Linux e coisas desse tipo, e ele iniciou um esforço com crowdfunding e tudo para fazer precisamente isto. Okay. E tendo em conta quem é, eu acredito que ele rapidamente irá colocar algo a funcionar, pelo menos no básico, vá. Poderá não funcionar tudo, mas que pelo menos o básico irá funcionar. E acredito que há razões para acreditar que pelo menos boa parte da performance do M1 será parecida. Agora, se será em todos os aspectos ou só parecida ou haverá ainda uma diferença notável, aí é que eu já tenho dúvidas. Eu preciso discordar de ti, porque quando tu dizes que vai ser feito e quando falas parece que estamos aqui a falar do biport, vais fazer uma espécie de um port para o M1. É uma espécie de port, sim, é uma espécie de port. Então não digas não, diz sim. Exatamente. Sim, portanto, como falamos aqui de uma espécie de port, se esta espécie de port só funciona no básico e alguns funcionários não têm, eu para mim excluo já. Portanto, o entendimento que eu vejo desta previsão é de tu poderes eventualmente, se apreciares aquele tipo de hardware, seja por design, seja por desempenho, seja por que for, tu comprares aquele hardware e fazeres aquilo que muitas pessoas fazem com outro hardware, que é descartam o sistema operativo que vem de fábrica, que vem de origem, e instalam a distribuição que mais lhes agrada.
Para mim, este fator a não acontecer é logo eliminatório. Ou seja, se eu tenho que correr aquilo e não vou fazer tudo aquilo que quero fazer com ele, já está eliminado. Para mim, no meu entendimento. Calma. Uma coisa é a funcionalidade, outra coisa é por exemplo, tirares o máximo do ecrã, ou estás a perceber esse tipo de coisas. Isso, sim. Aí é que eu acho que poderá ser mais complicado. Agora, se não tiras o máximo do ecrã, é normal que o desempenho não possa ser medido da mesma forma, porque se tirares todo o desempenho máximo em termos gráficos, o teu desempenho geral da máquina vai ser afetado. Portanto, no momento em que tu, e esse exemplo se calhar não foi o mais feliz para esta conversa, mas no momento em que tu reduzes o desempenho gráfico de um equipamento, já estás a influenciar positivamente outros aspectos que poderiam de alguma maneira sofrer com uma resolução gráfica. Vamos lá, o exemplo que tu deste, mais coisa, menos coisa, desse equipamento. Portanto, eu volto a dizer a mesma coisa. Tu, para medires isso, ele tem que fazer a mesma coisa, porque como é que tu vais conseguir medir um equipamento que, por exemplo, não tem 4K ou Full HD, seja lá o que for, e medires com outro que tem 4K? É completamente diferente. Ou que não tem webcam, ou que não tem áudio. Ele diz idêntica. Idêntica não é exatamente igual. Sim, não tem que ser exatamente, até porque exatamente igual é impossível, digo eu. Ou é ligeiramente acima, ligeiramente abaixo. Mas agora, o que eu te quero dizer é que não é comparável uma coisa que tem funcionalidades distintas. Portanto, tem que pelo menos fazer a mesma coisa. E depois então vamos fazer medições, vamos ver se o desempenho é semelhante ou não. Mas pronto, vamos ver. Vamos ver primeiro se isto corre ou não. Portanto, eu acredito que é possível e voto a favor. E tu? Não, eu voto a favor também. Agora, a minha opinião sobre isto não é discutível. Agora, o que eu quero que aconteça é exatamente isso. Há aquelas pessoas que dizem, eu vou comprar, ou então, como acontece muitas vezes, lá aconteceu outra vez, que é aquelas pessoas que dizem, como acontece muitas vezes pedidos na comunidade, que é, comprei o Asus não sei das quantas e o Ubuntu não corre, ou seja lá o que for. Né? E pedem-te ajuda para instalar corretamente, que é a pessoa vai comprar um computador, seja ele qual for, descarta o software que traz e instala o software que entende. Neste caso, para mim, e para considerar esta previsão como efetivamente uma previsão neste contexto, terá que fazer uma coisa muito semelhante. Eu não estou a dizer que será o CD do Ubuntu, mas pode ser um CD até martelado para correr ali, não me chateia. Agora, tem que ser o Ubuntu, caramba, não pode ser, o Bluetooth não funciona, a webcam não está, o microfone não é, não pode ser, tem que funcionar. Lá está, quando falas de um laptop, o laptop tem que funcionar e pronto. Como acontece com outros equipamentos. Senão não consegues medir. Eu deixaria de fora coisas como o microfone, por exemplo. Sim. Eu acho que quando as pessoas estão a falar em ter uma performance idêntica, não estão a pensar nisso. Tu a pensar, por exemplo, na renderização e não ter exatamente a mesma performance, ou aquecer mais, ou consumir mais recursos. Tu a pensar em, por exemplo, não ter a mesma capacidade em termos de cores no ecrã, porque são tecnologias proprietárias da Apple, em alguns casos, ou de fabricantes que fabricam para a Apple, e eu aí dou alguma latitude, desde que consigam fazer a função. Por exemplo, desde que consiga na mesma fazer 4K, pode não fazer tão bem 4K ou um 4K com a mesma vivacidade. Se não faz tão bem, lá está, já aí a performance não será idêntica. Não necessariamente, pode ser suficientemente próxima para considerares que é idêntica, mas que não é igual. Estou aqui alguma margem, eu na minha opinião há aqui uma margem para dar, não muito grande, mas sim. Daqui a 51 episódios falaremos sobre isso. Ok. Sendo que irá ser uma discussão. Irá ser uma discussão despreocupada, pelo menos da nossa parte, estamos os dois a favor, não temos nada a ganhar nem a perder em termos de jantares. Mas cheira-me que este ponto será bastante. Então não tem história nenhuma. Mas pronto, eu gostava que tivesse alguma história. Gostava honestamente que tivesse alguma história. Mas pronto, vamos avançar. É interessante. Dá a tua segunda então. Há mais previsões. Exatamente. Temos uma previsão do Tiago Carreira, o canal de YouTube do podcast Ubuntu Portugal vai chegar aos 100 seguidores e vai poder ter um URL decente. Eu voto a favor. Eu também acho que é razoável que aconteça. Este ano crescemos
talvez mais do que esta diferença que nós temos para os 100 seguidores. Portanto, eu acho que é razoável que aconteça. E acho que tu também achas o mesmo, não é? Sim, claro que sim. Faltam 15, quer dizer, 15 é nada, gente. Sim. Despachem-se lá a convidar os vossos amigos, por favor. Já agora, por falar de ouvintes, aqui há dias eu estava a tratar de uns afazeres pessoais e aproveitei para ir espreitar umas lojas numa rua. E cruzei-me com um dos nossos ouvintes. Olha, viste? É o nosso ouvinte André Freitas, que fiquei a conhecer o nosso André Freitas. Pode ser que para a próxima o possa. Já a possibilidade de o poder convidar para ir beber um copo despreocupadamente para conversarmos um pouco sobre o Vamos ver. Mas pronto, adiante. Olha, como é que é? Vamos falar das nossas agora? Não, agora temos aqui um conjunto de outras. É que depois ficamos sem tempo. Eu deixava essas para o final, sabes? Eu falava das nossas, porque senão daqui nada não tens tempo para as nossas e tens de falar à pressa. Eu preferia falar à pressa destas. Portanto, eu falava das nossas bem, agora. Então está bem. Podemos falar primeiro das nossas. Então podes começar tu, vá. Começo eu. Tudo bem. Então, olha, uma é completamente nova. A minha previsão é que, e atentem a isto, 3 superfícies comerciais físicas diferentes vão ter oferta de computadores com Linux. E a regra é muito simples. É pegar na caixa, voltou a acontecer, pegar na caixa, pagar e andar. 3 superfícies comerciais. Ok? E não estão aqui grandes, pequenas, médias, pode ser a Aqua PC, não sei se ainda existe, seja a FNAC, seja lá o que for. Para a malta que está mais distraída, eu fiz uma sugestão idêntica, aliás, juntei-lhe apenas, acho que foi a palavra físicas este ano, mas estava subentendido. Sim, mas a previsão, passado, exatamente, que apesar de usares a palavra, descreveste físicas com outras palavras. A previsão é a mesma. O meu desagrado da semana passada relativamente ao Covid, que não me ajudou a validar isto, eu nesta altura tenho perfeita consciência de que grande parte do ano, não de grande parte, uma parte do ano, vamos dizer assim com algum otimismo, uma parte do ano eu vou ter a minha capacidade de validar esta previsão condicionada, mas ainda assim decidi insistir no ponto, e acho que este é que é o ano do Linux nos supermercados. Portanto, vamos lá ver. Muito bem. Ok, a minha primeira previsão. Não, votas a favor ou contra? Calma, esqueci-me disso. Eu voto contra. Okay. Acho que ainda não vai ser este ano, até porque este ano ainda não a abertura ainda não será suficientemente grande para que haja a possibilidade, para que as marcas cheguem à frente já com essas coisas, mesmo que estejam a planear fazer isso. Okay. Portanto, eu acho que talvez acho que no ano que vem também não, porque há muitos projetos que simplesmente foram cancelados ou congelados até que haja uma clareza maior sobre o que é que vai acontecer, e acho que este ano talvez algumas dessas marcas retomem esses projetos e continuem o seu desenvolvimento, e talvez no ano que vem ou no início do ano a seguir talvez haja essa possibilidade. Acho que este ano ainda não é o ano. Ok, então vá, primeira das tuas. Ora, a minha primeira previsão é que o Firefox vai perder 50% do market share que tem atualmente. Portanto, no dia 31 de dezembro ele tinha um market share, e no dia 31 de dezembro deste ano vai ter 50%, pelo menos 50% menos de market share. Ora, isso vais medir isso onde? Vamos consultar as estatísticas de vários entidades que apresentam estatísticas sobre o web, e vamos consultar 2 delas, e 2 delas vão dizer... Vão ter que dizer 2? Sim, 2. Tem de ser 2, que é para não ser só um erro de medição ou uma questão de metodologia de medição, e 2 delas vão dizer que perdeu pelo menos 50% de market share. Certo, sendo tu neste momento não sabes qual é que é a cota de mercado.
Já não vejo há uns meses, mas eu anotarei a seguir ao episódio qual é a cota de mercado do dia 31. De qualquer forma deve estar registada, porque eles normalmente registram por ano ou por trimestre ou por coisa desse tipo, e irei ver qual é que era a que estava no dia 31 e no dia de 2020 e no dia 31 de 2021 será pelo menos metade disso. Ok, eu voto contra. Apesar de gostar, eu preferia que nesta altura tu dissesses logo em qual das entidades é que nós iríamos confiar. Podemos escolher. Tens alguma preferência de alguma? Não, de todo. A única diferença de deixarmos isto em vazio é que tu podes dizer, escolher duas onde os 50% foram atingidos e duas ainda não foram, e é uma chatice. Duas, então. Podemos escolher duas. Eu estou já aqui a abrir. Stat Counter. Que tal? Ok. E deixa cá ver o Net Market Share. Ok. Sabes que eu, quando é estatísticas, só confio numa entidade que é o Pornhub. Já falei aqui várias vezes sobre isso. Acho curioso tu não recorreres logo ou seja, escolhes duas entidades que divulgam estatísticas anuais e nenhuma dessas duas é o Pornhub. Acho estranho, mas pronto, são as tuas opções, Diogo, eu percebo isso, eu sei que tu és a pessoa contra as minhas opiniões habitualmente, portanto só assim é que eu consigo explicar essa tua atitude, mas sim, continua. Portanto, escreveste já aí quais são as entidades? Ainda sim. Eu vou escrever já, mas já agora vou dizer qual é o market share de dezembro. Exatamente. Do Firefox. Que é 3.77. Ok. No Stat Counter. No Net Market Share é de 7.48. Estás a ver a diferença? Se tu não decides logo quais são as entidades... Exatamente. Porque basta olhares para janeiro de um, dezembro de um e dezembro do outro e tu tens logo aí 50% de redução de um para o outro. Mas pronto, neste momento temos a coisa bastante mais balizada e bastante mais fácil de medir, portanto eu estou confortável. Vamos só esperar então pelo final do ano. Eu voto contra, como já tinha dito, acho que não. Okay. Posso até adiantar que acho que não vai sofrer grandes alterações, vai manter-se, mais coisa menos coisa. As pessoas que hoje usam Firefox são as mesmas que daqui a um ano vão usar, com uma flutuação mínima, portanto acho que 50% então acho exagerado, mas pronto. O que eu sei de certeza que vai acontecer em 2021 é que haverá 3 novos modelos de Raspberry Pi ou de produtos associados. Não é produtos que dependem não, é coisas lançadas mesmo pela Raspberry Pi Foundation. Ok, tenho uma dúvida. Queres dizer que será algo tipo Raspberry Pi 5? Pode ser o Raspberry Pi 5 com 3 variantes, imagina 4, 8 e 16 GB. Seja o Raspberry Pi 4 com uma versão de 16 GB, é uma variante. Portanto, modelos ou variantes. Portanto, eles neste momento lançaram aquele teclado integrado. Isso conta como um modelo ou variante. Se eles tivessem lançado 2 teclados, que era aquilo que devia ter sido feito, que é, em vez de lançarem um teclado miserável com 4 GB e não terem lançado nenhum com 8, portanto, o meu objetivo é que sejam lançados 3 novos produtos Raspberry Pi, seja um teclado com mais RAM, seja o Raspberry Pi 5, seja um NUC eventualmente. Acho que seria um passo interessante eles não confiarem no Lego de nós montarmos uma caixa específica com um disco específico, com um boot específico, e eles próprios lançarem uma espécie de uma evolução, de uma variante do teclado que lançaram, do AS400, acho que é assim que se chama, e lançarem um NUC, uma coisa que tu consigas. Ou então, também pensei numa outra, até isto não faz parte da previsão, isto é as minhas divagações. Eu acho que a Raspberry Pi tem ainda muito para crescer. Uma coisa interessante poderia ser também um all-in-one. Lá está, mais uma vez, e é complicado, isto faz um bocado parte também do mercado e a forma como a Raspberry Pi se tem afirmado, na minha opinião. Mas queres fazer uma previsão extra para pontos extra? Não quero. Eu estou bem assim, tenho extrema confiança nas minhas 3 previsões, portanto eu vou ganhar os meus 3 pontos e os 3
pontos dos votos contra às tuas previsões. Portanto, eu para o ano vou fazer 6 pontos limpinhos, portanto não preciso de previsões extra. Aquilo que eu acho do Raspberry Pi, que poderá ter aqui algumas reservas à minha previsão, que será o único ruído à minha previsão ser trigo limpo, farinha amparo, é não sei se era a intenção inicial, mas aquilo que eu vejo como um modelo de negócio resultar tão bem no Raspberry Pi é mais ou menos a mesma coisa que acontece com o WordPress. Ou seja, tens um pacote de base que funciona, tens um produto base que funciona e pronto, e tens uma série de funcionalidades que esse produto base não tem, e depois há uma série de outros fabricantes e de outros intervenientes, para não chamar players, que depois também vão fazendo com que tudo isto faça a roda girar. Portanto, o facto de tu teres um NUC ou um all-in-one Raspberry, com um Core Raspberry Pi, fazia com que todos aqueles fabricantes dos monitores touch de 7 polegadas, ou todos aqueles fabricantes de caixas, ou todos aqueles fabricantes, todos aqueles gadgetzinhos à volta, perdessem significativamente o que fazer. Portanto, esta é a única coisa que me faz ter alguma reserva se de facto a Fundação quer mexer nessa malta que também ganha e que também aprecia que o Raspberry Pi tenha muito sucesso, ou se eles querem fazer produtos fechados, cada vez mais fechados no sentido de utilização, para que o seu catálogo aumente. Eu gostava, enquanto consumidor de Raspberry Pi, gostava que o catálogo aumentasse, e enquanto podcaster que faz previsões em janeiro, também gostava que aumentasse. Mas esta é a única reserva que eu faço. Eu tenho opiniões quanto a isso. Eu acho que eles não estão interessados nisso. Eu acho que eles estão interessados em vender boards para outros fazerem produtos diferenciados. E acho que é muito isso que eles têm feito. E acho que o Raspberry Pi 400 é um caso muito específico, porque é dirigido ao público-alvo deles, que é essencialmente a educação. Eles fizeram um produto para esse mercado, e acho que é a exceção. Mas acho que é provável que, por exemplo, apareça baseado em Raspberry Pi 4 a um portátil. É possível. Acho que já houve tentativas, mas ainda assim de tablet principalmente, mas acho que é possível que surja algo este ano. Atenção que se for algum parceiro não conta como 3. Sim. Ok? Portanto, terá que ser Raspberry Pi Foundation a mandar cá para fora. É uma previsão interessante, mas eu acho que eles costumam guardar, eu tenho a ideia que eles costumam guardar um ano entre o lançamento de modelos novos, portanto eu acho que este ano não estás com sorte. Está bem. Acho que se for para o ano a seguir, acho que é uma previsão perfeitamente razoável e provável até. Mas acho que este ano acho que não estás com sorte. Portanto, eu vou votar contra esta previsão e passamos então para a minha segunda previsão. A minha segunda previsão é que será anunciado um novo smartphone para correr no Linux, totalmente desconhecido hoje. Okay? Não é um smartphone feito numa plataforma Android que correndo a uma AL como o Allium corre uma distribuição no Linux, mas sim algo que foi para correr o kernel mainstream, okay? o kernel oficial do Linux, como o PinePhone e como o Librem 5. E não tem que ser necessariamente já o dispositivo em si, mas pelo menos uma campanha com base num protótipo. Uma campanha de crowdfunding com base num protótipo que já exista. Portanto, não é só um anúncio, tem que já haver um protótipo minimamente funcional. Exatamente. É isso? Exatamente. Com um protótipo, eu voto contra. Eu acho que um ano é pouco para fazer tanta coisa. Se o anúncio fosse só olha, vamos fazer um telefone, eu achava uma previsão fraquinha, porque essa até podia ser eu a fazê-la, não é? Essa não era a previsão, esse anúncio, dizer, olha, vou fazer aqui o carrão de phone e vai correr o Ubuntu, vale o que vale, é um anúncio. Agora, quando tu juntas ao anúncio um protótipo minimamente funcional, nem que seja uma devboard ou acho que é esse o teu objetivo, não é? Sim. Portanto, que haja pelo menos uma devboard. Sim. Acho difícil. Acho que um ano é pouco tempo para isso, aliás, e nós assistimos a isso. Eu acho que não. Eu acho que poderá ser alguém que já está a trabalhar, só não seja conhecido.
Quanto tempo é que o Librem anunciou até ter um protótipo, até ter alguma coisa minimamente palpável? Mas o anúncio não tem que ser feito antes de se ter. Aí é que está a questão. O anúncio pode ser feito quando já se tem. Sim, claro. Mas aquilo que eu te quero dizer é, desde que se começa a trabalhar. A Librem Fire, da Prism, eu não me lembro. Qual foi, porque não segui assim tão próximo. Mas no caso do Pine Farm foram meses. Ok. Mas eu voto contra, acho pouco tempo. Honestamente, acho pouco tempo para isso. Ok. O Tiago vota contra. Vamos então para a tua terceira previsão? A terceira previsão entra aqui mais na categoria dos desejos, previsão de desejos, e que tem que ver com uma coisa que foi interrompida por razões que se percebem, mas que são, e falando especificamente sobre aquilo que tem sido o trabalho da comunidade Ubuntu em Portugal. Portanto, não estou a falar globalmente, até porque nós controlamos melhor aquilo que se passa em Portugal do que aquilo que se passa pelo mundo inteiro, não é? Mas nós assistimos este ano a um condicionar de tudo o que são eventos presenciais, seja os encontros, sejam até às vezes sessões de trabalho, sejam UBCons ou outras cons quaisquer, e a minha previsão para este ano é que até ao final do ano, e este é um bocado ingrato porque eu em dezembro posso ser teimoso e marcar um encontro só para garantir que isto vai acontecer, eu percebo isso, mas não vou fazer, até seria bastante irresponsável não havendo condições para isso. Mas aquilo que eu quero e eu escolhi bem as palavrinhas para esta previsão, é que os encontros presenciais regulares, não estou a falar de um encontro pontual que aconteceu e pronto, os encontros presenciais regulares da comunidade vão regressar. E quando nós falamos em encontros regulares da comunidade, estamos a falar, e não nos podemos esquecer sempre de que o local que no passado recente tem mais currículo, tem mais história, sem dúvida alguma, Sintra. O Saloon, não sei se o Saloon é daqueles sítios que infelizmente não sobreviveram aos lockdowns. Há muitos espaços com aquelas características que foram fechando portas ao longo destes meses, portanto não faço ideia se será no Saloon ou não. Gostava muito que fosse exatamente nos mesmos moldes que foram os últimos, já perdi a conta, 5 anos, 6 anos, já não sei quantos. Já vai para os 6, sim, em outubro deve ter feito 5, se não me engano. Não sei. Eu acho que é 6. Fazendo contas consigo lá chegar, mas não é coisa para fazer agora. Mas sim, vão regressar, e tenho como ponto extra que vão começar a acontecer encontros regulares noutras localizações. Portanto, ou seja, se não vamos ficar limitados a Sintra, e que vamos, e isto é também um desafio para todos aqueles que nos ouvem, não é? Fiquem atentos e fiquem ativos, para que logo que haja condições nós possamos começar a marcar estes eventos. Eu acho que é perfeitamente razoável que, pelo menos no terceiro trimestre do ano, já haja condições para fazer isso. E tendo em conta que já aconteceram em outras oportunidades, ocasionalmente encontros em outros sítios, e a comunidade tem estado a expandir, acredito que também é perfeitamente provável que possam haver encontros regulares em outros locais. Portanto, estamos de acordo. Há uma previsão em que nós estamos de acordo. Espera aí um bocadinho. Estamos, sim. Eu estou no podcast errado. Espera aí, eu enganei-me na porta. Não, isto não pode ser. Sim, mas sim, acho que são duas previsões perfeitamente razoáveis, e com uma probabilidade razoável de ocorrerem, apesar de haver riscos óbvios. Portanto, eu quero no caso do ponto, quero do ponto extra, mas eu acho que é justo que o ponto extra seja só para quem arrisca, para fazer a diferença ali para um desempate ou uma coisa assim. Portanto, eu voto a favor, mas se houverem mais sítios, o ponto extra é teu. Ok, está bem, obrigado. Última, e estamos quase a chegar ao fim, olha, estás a ver? Devemos deixar uma promessa antes só de fecharmos isto à bruta. Nós temos aí umas permissões daquelas que são recorrentes, mas deixamos-las para o início do próximo episódio. É isso. Ok? Sim. Então, qual é a tua última?
A minha última previsão é que o Ubuntu não irá incluir configurado para a missão o Wayland, nem o Pipewire, que são duas tecnologias relativamente novas. O Wayland tem a ver com a nova stack gráfica e o Pipewire tem a ver com substituição do pulsar e afins, e eu creio que o Ubuntu irá considerar que ainda não estão prontos, quer num caso quer no outro, e por isso irá incluir por omissão, nem no 21.04 nem no 21.10, e que, no entanto, outras distribuições irão fazê-lo, provavelmente Fedora, o Arch e outras assim, um bocadinho mais edgy do que o Ubuntu, e como ponto extra, o ponto extra será que uma dessas distribuições mais edgy, ou até o OpenSUSE ou o Debian vão incluir, e creio que o Fedora já inclui pelo menos um deles. E o segundo ponto extra é que o Ubuntu vai ser criticado por isso, pelo menos um bocadinho. Isso é oferecido, peraí, mas ele é criticado só por existir, portanto isso não é um ponto extra. Não, só por existir é um caso, mas que haverá crítica ao Ubuntu especificamente por causa deste tema. Temos que nos ir embora. Eu vou votar contra, até porque acho que o 2021, tipicamente os anos ímpares, são para preparar a próxima LTS, e eu quero acreditar que eles vão lançar, eu acredito no Wayland para a 22.04, portanto vão ter que lançar na 21.10 pelo menos, portanto vou votar contra. Ok. Temos dois bundles do Humble Bundle. Ok, vejam nas notas, não temos tempo a falar sobre eles, e o Diogo entretanto vai rematar o episódio. Um é inteiramente dedicado a Linux e outro é sobre cibersegurança. Pronto. Até à próxima! Até à próxima!